Olá, membros e amigos do IBREI. Meu nome é Flávia Ribeiro de Souza e eu sou representante do IBREI na Austrália. Bem-vindos ao nosso primeiro relatório trimestral de 2020. Antes de nós falarmos sobre o óbvio, sendo o impacto do coronavírus na economia da Austrália, eu quero compartilhar com vocês alguns acontecimentos positivos que ocorreram no início do ano. Então vamos lá falar sobre tratados de livre comércio. Como nós sabemos, os tratados de livre comércio beneficiam exportadores, importadores, produtores e investidores, porque reduzem e podem até eliminar completamente barreiras ao comércio internacional e ao investimento estrangeiro nos países signatários. Então, no dia 11 de fevereiro, entrou em vigor o Tratado de Livre Comércio entre o Peru e a Austrália. Esse tratado, chamado de maneira abreviada PAFTA, ou seja, Peru-Austrália Free Trade Agreement, na minha opinião, é importante não só para o Peru, mas para o Brasil também. Isso porque o PAFTA lança um novo capítulo nas relações econômicas entre a Austrália e mais um país latino, seguido do Chile, com quem a Austrália assinou um tratado de livre comércio em 2009, seguido pelo Trans-Pacific Partnership Agreement, assinado em 2018 com a Austrália, Nova Zelândia, países asiáticos, o México e o Chile. Esse novo capítulo nas relações internacionais entre a Austrália e o Peru fornece às empresas australianas mais uma porta de entrada para a América Latina, ao mesmo tempo que fortalece as relações econômicas da Austrália na região, incentivando o crescimento efetivo das balanças comerciais entre a América Latina e a Ásia. Então, no meu ver, ao remover certas barreiras do comércio e do investimento estrangeiro, o PAFTA pode facilitar os negócios entre o Peru e a Austrália e, por tabela, o Brasil, porque traz a Austrália ainda mais próximo do nosso território. Os exportadores australianos, por sua vez, ganham de fato novas oportunidades de comércio e investimento, como, por exemplo, os produtores de carne bovina, açúcar, laticínios, que agora têm acesso histórico ao mercado peruano. O tratado também fornece aos provedores de serviços australianos um ambiente operacional mais transparente e previsível na região, além de se tornar uma plataforma para ambos os países aumentarem o valor do comércio bilateral no setor de serviços. Isso porque o PAFTA lança um novo capítulo nas relações econômicas entre a Austrália e mais um país latino, seguido do Chile, com quem a Austrália assinou um tratado de livre comércio em 2009, seguido pelo Trans-Pacific Partnership Agreement, assinado em 2018 com a Austrália, Nova Zelândia, países asiáticos, o México e o Chile. Esse novo capítulo nas relações internacionais entre a Austrália e o Peru fornece às empresas australianas mais uma porta de entrada para a América Latina, ao mesmo tempo que fortalece as relações econômicas da Austrália na região, incentivando o crescimento efetivo das balanças comerciais entre a América Latina e a Ásia. Então, no meu ver, ao remover certas barreiras do comércio e do investimento estrangeiro, o PAFTA pode facilitar os negócios entre o Peru e a Austrália e, por tabela, o Brasil, porque traz a Austrália ainda mais próximo do nosso território. Os exportadores australianos, por sua vez, ganham de fato novas oportunidades de comércio e investimento, como, por exemplo, os produtores de carne bovina, açúcar, laticínios, que agora têm acesso histórico ao mercado peruano. O tratado também fornece aos provedores de serviços australianos um ambiente operacional mais transparente e previsível na região, além de se tornar uma plataforma para ambos os países aumentarem o valor do comércio bilateral no setor de serviços. Os compromissos de investimento nesse acordo visam proteger e melhorar o investimento estrangeiro em ambas as direções. Eu vejo esse tratado como uma fonte de esperança e inspiração de um futuro promissor que pode estar a vir entre Brasil e Austrália. Pode ser um excesso de otimismo da minha parte, mas eu estou enxergando terra à vista. Acho que estamos caminhando na direção certa e é só uma questão de tempo e momento de continuar com essa maré de incentivos com os tratados de livre comércio. Do nosso lado aqui na Austrália, por algum tempo, as nossas associações comerciais no eixo Austrália-Brasil vêm fazendo um grande esforço para estreitar as fontes de interesse da Austrália no Brasil. Outro fato relevante em 2020 é que as relações diplomáticas entre Austrália e Brasil comemoram 75 anos de existência. Então seria ótimo se nós pudéssemos comemorar esse aniversário retomando conversas sérias sobre um tratado de livre comércio entre a Austrália e o Brasil. Eu acredito que o governo brasileiro já possa até estar trabalhando no sentido de investigar e aprofundar essas sinergias e oportunidades na região da Oceania, ou devem retomar essas atividades assim que esse momento delicado na economia mundial se acalmar.
Já que a Austrália assinou esses tratados com o Chile e o Peru, sendo que o valor do comércio bilateral entre a Austrália e o Peru em 2018 e 2019 foi de 650 milhões de dólares, faria sentido lógico que um dos maiores parceiros comerciais da Austrália na América Latina, sendo o Brasil, com uma balança comercial de 3 bilhões e meio de dólares, de acordo com o balance sheet de 2018, também esteja na posição de negociar um tratado de livre comércio com a Austrália em breve ou após essa crise passar. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para congratular o Peru por esse excelente resultado. A Austrália também assinou em janeiro desse ano um tratado de livre comércio com Hong Kong e com a China em dezembro de 2015. Eu sei por experiência própria, através da minha prática profissional na Austrália, que nós temos muitas empresas australianas interessadas no mercado brasileiro. Então vamos cruzar os dedos para que um acordo desse tipo aconteça com o Brasil, ajudando a reduzir ou eliminar as barreiras de comércio de bens e serviços e possibilitar o crescimento da balança comercial entre o Brasil e a Austrália. Agora, com relação ao impacto do coronavírus na Austrália. O Conselho de Reguladores Financeiros da Austrália, que inclui a participação do Reserve Bank, sendo o nosso Banco Central, teve a sua reunião trimestral no dia 2 de março e, logicamente, o item principal da agenda foi a coordenação da resposta à epidemia, que certamente representa um grande desafio na economia australiana. O Conselho determinou que, para apoiar a economia na Austrália, é crucial que nos próximos meses o sistema financeiro permaneça estável e resiliente e que os mercados estejam abertos e ordenados. Então é nesse sentido que as agências do governo estão trabalhando. O Conselho discutiu a evolução dos mercados, a prontidão operacional das instituições, as medidas tomadas tanto internamente quanto internacionalmente e os possíveis caminhos e contingências que precisam ser tomadas para garantir a estabilidade da economia. Nesse sentido, foi discutido também a necessidade de um compromisso forte com os reguladores internacionais. Como resultado dessas importantes análises, o Reserve Bank anunciou medidas substanciais para dar liquidez aos mercados financeiros e apoiar o sistema bancário, através da prestação de crédito a empresas. Então, aqui na Austrália, é fato que os membros do Conselho Financeiro, o governo e o setor bancário estão cooperando extensivamente criando medidas para enfrentar o impacto do vírus na economia. As recentes medidas que foram anunciadas pelo governo para ajudar as pequenas empresas foram muito bem-vindas. Lembrando que na Austrália, pequenas empresas, o que nós chamamos aqui de small business, representam 90% das empresas e contribuem em cerca de 57% do produto interno bruto. Em 19 de março, o Banco Central anunciou um pacote de medidas para aliviar a pressão econômica no custo de empréstimos bancários para famílias e empresas. O governo australiano, juntamente com o Banco Central e a Autoridade Australiana de Regulamentação Prudencial, que se refere ao setor bancário, de seguros e fundos de garantia, tomaram medidas conjuntas e coordenadas para apoiar o fluxo de crédito na economia. Em particular, criar um suporte vital e tão necessário às pequenas e médias empresas. Então, o que eu estou vendo aqui é um trabalho de equipe, um esforço grande de suporte à comunidade e ação conjunta do governo e autarquias. Com certeza, nada é perfeito, com algumas áreas ainda faltando soluções, como inquilinos e donos de imóveis comerciais e residenciais, e a situação dos estudantes internacionais que permanecem em um limbo econômico na Austrália, já que não tem acesso ao recebimento de muitos dos incentivos financeiros que estão sendo liberados para a população. Voltando ao assunto do crédito, como nós sabemos, o acesso ao crédito é vital para ajudar as pequenas e médias empresas a superarem o impacto dessa fase de combate à epidemia. O Reserve Bank anunciou um fundo de financiamento a prazo para o sistema bancário. Então, os bancos terão acesso a pelo menos 90 bilhões em financiamentos com uma taxa de juros fixa de 0,25%. Isso vai reforçar os benefícios de um cash rate super baixo de 0,25%, reduzindo os custos de financiamento para os bancos, o que então, por sua vez, vai ajudar a reduzir as taxas de juros para os pequenos e médios mutuários. E para incentivar os empréstimos às empresas, esse fundo oferece um financiamento adicional de baixo custo aos bancos. Para incentivar ainda mais empréstimos a empresas
de pequeno e médio porte, esse fundo oferece um financiamento adicional de baixo custo aos bancos se esses expandirem seus negócios para atuarem na área de empréstimos a pequenas e médias empresas. Então, a área de crédito está recebendo uma injeção significativa de incentivos aqui na Austrália. O governo está fornecendo 15 bilhões para o investimento em empresas de pequenos credores, particularmente os que atuam em crédito sem garantia e aqueles que fornecem crédito ao consumidor, incluindo cartões de crédito, automóveis e empréstimos pessoais. Tudo está sendo feito para que o setor bancário possa continuar apoiando o fluxo contínuo de crédito na economia. No dia 30 de março, o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, anunciou um pacote de 130 bilhões de dólares australianos de subsídio salarial para cerca de 6 milhões de trabalhadores. Isso elevou os gastos totais do governo federal no combate à epidemia para 320 bilhões, com a promessa de mais por vir se for necessário. Esse pacote de medidas é conhecido aqui como Job Keeper. É um incentivo para a retenção do vínculo empregatício, enquanto que algumas empresas devem entrar em estado de hibernação durante o surto. Os empregadores vão receber um pagamento quinzenal de 1.500 dólares por funcionário a partir de maio. Houve também uma autorização para um acesso antecipado ao fundo de garantia na ordem de 10 mil dólares até o 30 de junho e mais 10 mil dólares no novo ano fiscal para aqueles que provarem um déficit na arrecadação de pelo menos 20% comparado com o ano anterior. Agora, com relação às consequências do impacto da epidemia na economia australiana, parece que vai nos levar alguns anos para se ter uma ideia mais concreta das consequências. Eu acho que podemos esperar taxas de juros em recordes baixos por mais alguns anos. Essas taxas em baixa impedem a implosão do orçamento do governo, que está distribuindo e emprestando bilhões de dólares para sustentar a economia nesse momento. Além disso, o governo vai pagar até 100 mil dólares para pequenas e médias empresas e entidades sem fins lucrativos, incluindo instituições de caridade, que empregam pessoas e que se encaixam nos requisitos do programa, com um pagamento mínimo de 20 mil dólares. Então, esses pagamentos devem ajudar em um fluxo de caixa empresarial e das entidades para que possam continuar operando, pagar suas contas e reter funcionários. As medidas de fronteiras são rígidas, com a proibição dos australianos de saírem do país, com algumas exceções. Apenas os cidadãos residentes e familiares próximos também podem entrar na Austrália. Desde o dia 28 de março, todas as pessoas entrando na Austrália estão sujeitas a uma quarentena formal e supervisionada, ficando hospedados em um hotel por até 2 semanas, na tentativa de controlar os riscos de novas infecções trazidas de fora da Austrália. Apesar do número de casos ter aumentado muito rapidamente nas últimas semanas, 2/3 dos casos foram adquiridos no exterior. É por isso que nós aqui estamos redobrando as fronteiras e redobrando o rastreamento desses casos confirmados para tentar reduzir a velocidade de propagação do vírus. A Austrália tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo e parece que estamos muito bem preparados para conter o surto em um curto espaço de tempo. De acordo com um economista líder da Deloitte, Chris Richardson, o aumento da dívida pública não é a maior preocupação. Ele disse que o governo vai de fato ter que distribuir e emprestar mais, mas agora é a melhor hora para se fazer esses empréstimos, porque é mais importante evitar a subida disparada da taxa de desemprego, que sempre sobe mais rápido e diminui muito lentamente. Então a ideia é combater a subida dessa taxa de desemprego para evitar que o pico seja muito alto e, portanto, encurtando o prazo da descida. O economista disse que essa é uma troca valiosa e um preço que o governo entende valer a pena pagar agora do que tentar consertar mais tarde, né? Pois, pelo que a gente vê no curso da história, se você perde o emprego em uma recessão e não volta a trabalhar nos próximos 2 anos,
se corre o sério risco de ficar desempregado para o resto da vida, com todos os custos que se atrelam a isso. Então a estratégia do governo australiano parece ser investir todo esse dinheiro agora para impedir que as pessoas fiquem desempregadas e evitar o pior ao longo prazo, né? Parece que os preços dos imóveis vão cair no curto prazo, porque não são essas taxas de juros que pressionam os preços de habitação, mas sim o desemprego, né? A Austrália está confiante de ver essa taxa de desemprego diminuir dentro de 2 anos. Então, por hora é isso, membros e amigos do IBRAE. Vamos manter aí a força e a fé guerreira inata do brasileiro e nos encontraremos no nosso próximo update trimestral. Espero poder trazer notícias positivas e encorajadoras para todos nós. See you soon!